era uma aventura muito grande. Nossa, era coisa assim que era coisa mágica mesmo, muito, muito mágica pra gente. Com isso eu aluguei o cinema sem saber de nada, com uma máquinazinha pequena, 16 milímetros. Aí me empolgou, muita gente tal. Aí eu fui para Goiânia. Aí comprei um cinema em Goiânia. Naquela época eu comprei um cinema em Goiânia. Aí desmontei todas as máquinas, cadeira, mandei tudo para a Imperatriz. Aqui botei lá no cinema, no Buriquitã. O Cine Buriquitã era um point da cidade, né? A cidade não tinha atrativos, não tinha entretenimento em espécie alguma. A novidade da Imperatriz era quando aparecia um circo. E o Buriquitã então tornou-se a febre da juventude. De domingo à tarde que a gente ia assistir, porque logo depois do cinema a gente ia para o parque. Lá em frente tinha o parque na Praça da Cultura, que era a Praça Castelo Branco. Então, aquela movimentação, a gente para ir para o cinema, depois do cinema, era para o parque. O parque não tinha, não era com energia nem nada, naquele tempo. No Buriquitã tinha energia porque era motor, luz própria, motor próprio do cine. Cheguei aqui, instalei uma máquina de 36mm, que não existia, era 16mm, que o 35 hoje é o atualizado, que funciona, né? Mas botei uma tela panorâmica de 16 metros, não endoidou todo mundo. E a gente se divertia bastante, porque era tudo novo para nós, tela grande, cinema novo entrando em Imperatriz, então era uma coisa muito bacana, assim, a gente se juntar na porta, a gente zoava bastante. Lá no cinema eu vendia de manhã, quando era dia de domingo, vendia à noite também. Começa a passar um filme na nossa cabeça de tudo aquilo da minha infância, da minha adolescência, dá vontade de chorar às vezes, porque tudo isso acabou. Hoje as pessoas não valorizam tanto o cinema como antigamente. Mas eu não ia praticamente para assistir o filme. Não, eu ia só para namorar, só para ter a desculpa, sabe? Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Eu comecei sozinho, eu sou o pioneiro do cinema, né? Mas depois veio o Cine Marabá. O famoso Cine Marabá, onde a gente assistiu os filmes Tarzan, assistiu os filmes de Django. Django, para nós era Django. Então, em cima desse Django, teve filhos que nasceram aqui em Imperatriz que as mães registravam. A gente chamava Giuliano Gemma, e não é Giuliano, é Giuliano Gemma, é um ator italiano, bom, dedo mole, atirava bastante. Então era um filme muito, assim, muito movido a muita violência de tiro e tal. Depois veio o Terence Hill. Trinity, né, que meu pai gostava muito. E eu ia com ele gostava muito de ir comigo porque ele não sabia ler. E naquele tempo o cinema não era dublado igual hoje, o cinema era todo tempo legendado. E ele entendia o filme e eu não entendia o filme e lia a legenda. Então ele me explicava depois todo o filme daquilo que eu não tinha entendido. Mas tinha também a questão de alguns personagens que nós, a galera, criava em cima daquele... Por exemplo, tinha muito doido em Imperatriz nessa época. Tinha o Mujuba, tinha o Índio Doido, tinha a Lausa, tinha a Senhorinha. Então quando aquela pessoa aparecia na tela, a gente gritava o nome da pessoa, né? Todo mundo gritava fulano e tal. O vilão, por exemplo, a gente botava apelido dos doidos de Imperatriz. O Exorcista marcou aquela cena do padre exorcizando, pegar aquela cruz, sabe? Pra mim, era uma coisa assim que marcou. Todo filme, ele tinha uns cartazes, o cartaz maior, e em redor do cartaz maior tinha o diretor de cinema tinha as fotos, né? Então a gente gravava aquela imagem. Então isso era uma coisa assim hilária, a gente morria de rir.
quando aquela cena da foto aparecia na tela, todo mundo gritava em alto som, cartaz, pra que isso? Sabe? Parece loucura, fim de mundo, né? Filme triste que me fez chorar. Meu broto me avisou que ia estudar. E ao cinema eu fui me distrair. O Coração de Luto é um filme Ave que... Maria, né, o lindo. Coração de Luto, um filme, pra mim, emocionante. Foi um filme que marcou mesmo, naquela época, com Teixeirinha, né? Que ele cantava e tinha aquela música. Eu acho que a Imperatriz né? em peso assistiu. Em peso aquele assistiu, filme né? que foi O muito, Teixeirinha. Teixeirinha. Ele cantava, a música era direcionada todo com o filme, da mãe dele, a história dele que ele contava, né? Do maior golpe do mundo que ele teve quando ele perdeu a mãe dele com os 9 anos de idade, né? Que ela morreu queimada no fogo. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando com 9 anos perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida. Marcelino Pão e Vinho foi um dos filmes que tu levava a mamãe e a mamãe quebrou o pé. Esse foi no Cine Feeds. Foi. E a mamãe quebrou o pé na vinda do cinema. A mamãe torceu o pé mesmo, foi engessado, tudo. Nesse dia do filme, Marcelino Pão e Vinho. Come la tortilla e come mucho pan. Aí depois me tiraram o cinema, me pediram o cinema. Eu comecei a construir isso daqui. Aí, certo que eu comecei aqui, terminei. Eu ia fazer só um barracão, mas como ficou bonito, o prédio ficou bem feito, bonito. Aí fui para São Paulo e comprei 700 poltronas. A melhor que existe em cinema nós temos aqui, que ainda hoje tem aí. E com isso, aí não, foi um sucesso total. O primeiro filme do Cine Feeds é um filme do Kirk Douglas chamado Ninho de Cobras. Um roteiro belíssimo, muito bacana, é um assalto. Eles assaltam, racham o dinheiro todinho e ele vai em terra, joga o alforje do cavalo, né, com a grana dentro do buraco. O filme todo, morre muita gente, aquele bang louco. No final do filme, ele volta ao local e quando ele mete a mão no buraco de ter jogado o dinheiro, uma cobra pica ele. Então, nesse momento, o filme termina. Oh, shit. Filme de Tarzan, que era a preferência popular. Filmes italianos de bang bang, filmes americanos, filmes de terror. Quando você expunha o cartaz dizendo, dia tal, vai passar um filme de participar daqueles filmes de briga. Aquilo era uma coqueluche. Pra mim, eu não gosto de filme de terror, nem filme de guerra. Pra mim, filme é de amor, de romance. Agora, Doutor de Vago também, filme bom. Doutor de Vago, gente. Tinha um tema de Lara. E tinha filme, todos os dias tinha filme. Era o mesmo filme que a gente queria assistir. Tinha o famoso Mazzaropi, o Charlie Chaplin. A gente tinha que fazer tudo, porque a mão de obra especializada não existia, né? Então eu era o quê? Eu era operador, revisor, programador, locutor. Tinha lá um serviço de alto-falante, que era o único veículo de comunicação. Sempre antes do cinema eu começava a passar uma historinha e falava sempre daquela... Eu lembro muito bem, aquela coisa que me lembro muito bem, de falar sobre a Transamazônica, que até hoje não existe, né? O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas. E o Marabá, sim, as cadeiras naquele tempo, poltronas. Era Cine Marabá, foi um lugar melhor que eu já trabalhei. Ali eu dava pipoca para um, dava pipoca para outro, e fiz amizade. De ter a vida eu vender debaixo daquele negócio lá, daquela área. Em cima, que ele tinha um andar em cima. E a gente fugia pra assistir em cima com o namorado e meu pai tava embaixo. Então de cima dava pra eu ver quando meu pai ia pra casa. Então dava tempo de eu descer a escada correndo e voltar pra casa. Porque a gente namorava escondido, porque meu pai era muito rígido. Aquela rua nossa, 15 de novembro, era cheia de pé de manga e de coqueiro no meio da rua. Ali todas, antigamente não tinha divisão, não tinha bloquete. Era só aquele areião imenso. E aqueles pés de manga centenário, bem grosso, a gente ia
Se escondendo, se escondendo zigue-zague, ao redor quando viu o papai. Se escondia, o papai ia passando, a gente ficava assim, se escondendo, até o papai passar. O papai passava para ir atrás da gente. Quando o papai chegava em casa, nós já estávamos deitados na rede, quietinho, papai. A mamãe, tu foi atrás da... A menina estava deitada, rapaz. As meninas, olha, faz tempo que essa menina estava deitada aqui. Onde a gente encontrava, né, as futuras, namorados e tudo. Então era muito bacana esse momento da entrada do cinema. Então era muito bacana esse lado. Numa cidade pequena, um cinema era tudo na vida, né? Para mim até o status era muito importante, que eu era visto como uma pessoa especial na cidade, porque era um cara que controlava o meio de entretenimento do povo. E aí chegou a fase, depois veio a fase da entrada por 18 anos. E veio a questão da censura, que a gente não podia entrar. Nossa, minha maior vontade era estar num filme de cinema, assistir o que? Dona Flor e seu Marido, assistir A Dama do Lotação, filme brasileiro com a Sônia Braga. Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, momento e manhã. Infelizmente veio o filme pornográfico, né? O filme pornô, o que acabou sendo o filme pornô. O filme que eu assisti era meio brabo. Daí já a pornografia rolava solta. Como mudou tão rápido. Eu tenho várias lembranças que meus olhos eram lágrimas de lembrar disso tudo. São muitas coisas muito marcantes na minha infância e na minha adolescência. É a história de cinema. Até hoje eu tenho muita saudade. Eu, na realidade, sinto saudade daqueles tempos do Murequitã. Saudade do passado, né? Foi uma época muito bacana, né? Eu espero que vocês também, como jovens, então, aproveitem bem daquilo que a vida está proporcionando a vocês, para que no futuro, eu já não devo estar aqui, bom, vocês vão estar para contar a história de vocês para gerações futuras, né? Então fica aqui o registro do que aconteceu no cinema de Imperatriz.